E aí, pessoal, tudo bem? No nosso estudo da administração indireta, nós não poderemos deixar de fora a figura da fundação estatal. Antes de falar dessa fundação estatal, vamos lembrar a definição do conceito de fundação. Muito simplificadamente, fundação indica um patrimônio personalizado e afetado pela vontade do seu instituidor a um fim determinado. Então, nós temos um patrimônio personalizado, ou seja, um patrimônio que ganha personalidade jurídica e que é afetado, ou seja, que é vinculado pela vontade daquele que instituiu a fundação a um fim determinado, que geralmente é um fim de interesse público. As áreas para atuação das fundações estão previstas especificamente no artigo 62 do Código Civil. E essas são áreas, como eu disse, de utilidade pública no geral. Pesquisa, educação, saúde e assim por diante. Num panorama larguíssimo, nós podemos dizer que há 4 tipos de fundação no direito brasileiro. Nós podemos dividir esses 4 tipos de fundação em 2 categorias: as fundações estatais e as fundações particulares, ou seja, fundações não estatais, não vinculadas ao Estado, mas sim criadas por um particular. As fundações estatais podem ser de direito público, primeira espécie. As fundações estatais podem ser de direito privado, segunda espécie. Além disso, nós temos a fundação não estatal tradicional, que é a fundação particular, terceira espécie, e, por fim, a fundação particular, mas que presta apoio ao Estado, quarta espécie. Essa quarta espécie também é conhecida como fundação de apoio, como uma fundação particular que faz parte do terceiro setor, tá bom? Nós vamos discutir essa figura da fundação de apoio em uma aula específica futuramente. Vamos ficar aqui com a análise das fundações estatais. Então vejam, as fundações estatais podem ser de direito público ou de direito privado. Alguns falam de fundações públicas como gênero. De novo, eu não gosto de utilizar esse adjetivo pública como um adjetivo para designar o gênero, porque a palavra público pode significar aquilo que é do Estado, pode significar regime público, enfim, a palavra público dá muito, né, dá margem a muitos mal-entendidos, então vamos utilizar a expressão fundação estatal para indicar o gênero. Dentro desse gênero, nós vamos ter, então, as fundações estatais de direito público ou fundações autárquicas. Essas fundações de direito público são também conhecidas como fundações autárquicas porque o seu regime é praticamente idêntico ao das autarquias. No fundo, as autarquias também são um patrimônio criado por lei, né, com personalidade jurídica, e um patrimônio vinculado a uma finalidade pública. Então, no fundo, a Fundação de Direito Público e a Fundação Autárquica são expressões que designam, na verdade, uma entidade que tem tudo a ver com a figura da autarquia. Alguns exemplos de fundações de direito público são a FUNAI, que cuida dos índios, a FNDE, a UEL. A UEL é uma universidade do estado de Paraná, mas é criada como fundação de direito público. A UNB, que é a universidade lá de Brasília, que também é criada como fundação de direito público. Então vejam, a UEL e a UNB, embora sejam fundações, na verdade, são idênticas a uma autarquia. E por isso que, como eu disse, nós podemos dizer que as fundações de direito público são fundações autárquicas, ou seja, são autarquias. Além disso, nós temos as fundações estatais, fundações criadas pelo Estado, mas de direito privado. Exemplo disso é a Fundação Padre Anchieta, aqui no estado de São Paulo. É uma fundação criada pelo Estado, mas é vista como fundação privada. Como é que nós vamos diferenciar a Fundação Estatal de Direito Público e a Fundação Estatal de Direito Privado? Bom, isso é muito difícil na prática, porque nem sempre se deixa claro, nem sempre o Estado, ao instituir a fundação, deixa claro o que ele pretende ao fazê-lo, o que ele quer, se ele quer uma fundação autárquica ou se ele quer uma fundação de direito privado. Então, para descobrir a natureza real da fundação, nós vamos ter que analisar uma série de aspectos,
Como é que ela foi criada? Ela foi criada por lei? Como ela funciona? Qual é o regime jurídico dos seus servidores? Qual é o regime de contratação que ela utiliza? E assim por diante. Então, nós vamos ter que observar uma série de aspectos para decidir qual é a natureza da fundação. E, não raramente, esse assunto acaba sendo levado ao judiciário para que o judiciário se manifeste sobre a natureza da fundação. Ou melhor, não é de uma fundação específica. Vamos tratar de algumas características comuns dessas várias fundações estatais. Em primeiro lugar, como elas são entidades da administração indireta, elas estão naturalmente submetidas aos princípios gerais da administração pública, que estão lá no artigo 37 da Constituição, e também estão submetidas ao processo administrativo, à legislação processual e toda a legislação de direito administrativo no geral, a não ser que haja uma ressalva específica. Elas também devem observar as finalidades de atuação que estão previstas no Código Civil para as fundações, devem respeitar normas de pessoal do direito administrativo, como a exigência de concurso, a proibição de acumulação de cargos, empregos ou funções com remuneração, normas de teto e assim por diante. Elas devem observar a legislação de licitações e contratos e devem também respeitar restrições de direito financeiro, sujeitando-se inclusive à fiscalização dos tribunais de contas. Outra coisa importante, se as fundações estatais forem mantidas pelo poder público, elas também gozarão de imunidade tributária. Vejam aí que este artigo 150, parágrafo 2º da Constituição da República, ao tratar da imunidade tributária, ele não estende esse benefício a todas as fundações. O artigo 150 fala de fundações instituídas pelo Estado e, além disso, mantidas pelo Estado. Isso significa que se uma fundação foi instituída pelo Estado, mas não é dependente, se essa fundação é autossustentável, se ela não depende do repasse de recursos do Estado, então, obviamente, ela não vai se beneficiar da imunidade tributária. Vamos também ver um pouco mais de características específicas de cada tipo de fundação estatal. Bom, como eu disse a vocês, as fundações de direito público são fundações autárquicas e, portanto, o seu regime jurídico é semelhante ao das autarquias. Não há grande diferença entre as fundações de direito público e uma autarquia tradicional. Agora, as fundações estatais de direito privado têm algumas peculiaridades. Por exemplo, essas fundações estatais de direito privado não precisam ser criadas por lei, elas podem ser criadas por autorização legal, tá certo? E além disso, para que funcionem, devem cumprir os requisitos da legislação civil. Em segundo lugar, os bens da fundação estatal de direito privado são bens privados. Tomem cuidado, nós temos bens estatais públicos, que são os bens das pessoas jurídicas de direito público interno. Então, se a fundação é pública, o seu bem será público. Agora, se a fundação estatal for de direito privado, se ela tiver, portanto, personalidade de direito privado, os seus bens serão privados, porque o Código Civil utiliza a regra da titularidade para diferenciar a natureza dos bens. Outra coisa, as fundações estatais privadas não se beneficiam de regime de precatório, elas não vão se sujeitar à fiscalização à fiscalização do Tribunal de Contas, a não ser naturalmente que recebam recursos do Estado. Então, em regra, que essas fundações se sujeitem à fiscalização da Curadoria de Fundações do Ministério Público. Então, vejam lá, né? Se a Fundação Estatal de Direito Público, seus bens são públicos, ela se beneficia do regime de precatórios, ela é criada por lei, extinta por lei, ela se submete ao Tribunal de Contas. Agora, se a fundação estatal for de direito privado, seus bens são privados, ela pode ser criada por mera autorização legal, elas não vão se beneficiar de regime de precatório e ainda vão se sujeitar à fiscalização específica da Curadoria de Fundações do Ministério Público e apenas excepcionalmente, quando obtiverem recursos do poder público, é que vão se sujeitar ao Tribunal de Contas, tá bom? Então, com isso, encerramos aqui esse tema das fundações estatais. Deixo para vocês algumas referências para aprofundamento.
o Tratado de Direito Administrativo, volume 2, organizado pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro, menciona esse tema. Nós temos também aí 2 artigos de que eu gosto muito. Há um artigo do professor Paulo Modesto, lá da Bahia, tratando das fundações estatais de direito privado e o debate sobre a nova estrutura de organização administrativa para o Brasil, não é? E um artigo interessantíssimo da professora Juliana Bonacorte de Palma sobre as fundações estatais de direito privado, em que ela detalha o regime jurídico das várias fundações. Um artigo muito interessante, muito bem escrito, e fica aí de sugestão para todos vocês. Um grande abraço.